sempre que eu tinha as minhas dúvidas, as minhas incomodações, né? Digamos assim, eu te agradeço muito porque tu estava sempre muito disponível, esteve sempre muito disponível, né, para responder para mim as perguntas e poder dar um norte, né? Porque assim, a gente tem uma formação na faculdade, na faculdade que a gente faz e na da vida também, né? Mas nada como uma pessoa que trabalha com isso, né? Trabalha com essa questão da infância e a natureza, para poder nos dar, né, um retorno, porque a gente trabalha com coisas amplas, né, diariamente, né, com aprendizagem ampla, mas não é focada nisso. Então, ter uma pessoa como tu, né, que tem muito conhecimento, muito estudo sobre essa área é extremamente importante, porque com certeza muitas vezes a gente vai fazer algumas besteiras, né? É a planta que a gente colocou água demais e aí não deu certo, porque a gente não tinha um conhecimento maior disso, né? E não por falta de que a gente queira, e sim porque às vezes, né, o resto acaba nos engolindo. Faz Então, assim, parte. hoje para mim, tu é uma referência nessa área, né? É uma referência de eu poder te buscar e te perguntar e tu me dizer, não, Fátima, é assim, ó, vai dar certo, mas assim, porque eu tenho uma experiência que isso, né? Então, assim, eu vejo ter uma profissional como tu nas escolas, seja em escola privada, em escola pública, eu vejo como extremamente importante, né? E aqui não tô aqui puxando o saco, tá, gente? O pessoal que tá vendo o vídeo, não tô aqui puxando o saco, mas é porque é realmente extremamente importante, né? Quando a gente vai no médico, num especialista, a gente procura especialista para resolver um problema em específico, né? Eu vou no dentista, que é especialista em dentes, para resolver o meu problema, né? Por que que eu, enquanto professora, enquanto educador, não posso procurar um especialista na área da biologia, na área da ciência, da natureza, né? Para poder falar sobre isso, né? E ter um pouquinho mais de conhecimento e levar isso para a minha escola e para os meus estudantes, né? Então, trabalhar com esse foco dentro da escola é extremamente importante, né? Para que a gente não faça coisas erradas, né? A gente não leve para a escola coisas erradas, e que a gente possa aproximar, né, os nossos estudantes disso, dessa natureza, né? Que é extremamente importante. E aí eu trago experiências minhas de duas realidades um pouco diferentes, né, de propostas de escolas diferentes, onde eu já trabalhei, e que numa delas eu tinha oportunidades maiores de trabalhar a questão da natureza, né, inserir mais isso dentro da proposta, e numa outra que não, né, e hoje eu vejo a diferença, né, a diferença na vida das crianças, né, de uma criança que hoje vai mexer numa tinta, vai mexer na terra, vai mexer numa farinha, vai mexer em qualquer coisa. E que ela não tem medo disso, porque ela gosta, porque ela já viveu isso. Ela já teve oportunidade para vivenciar isso. E às vezes não é uma oportunidade só em casa, né? É uma oportunidade dentro da escola, que é como deveria ser, né? E aí eu não tenho receio de mexer, né? Eu quero me sujar, eu quero pegar, eu quero conhecer para além, né? Que é o que a gente já falava. Eu quero conhecer essa folha, não porque ela é só uma folha que caiu da árvore, mas eu quero conhecer porque eu quero saber como é que essa folha cresceu, da onde que ela veio, né? E para a gente instigar isso nas crianças, a gente precisa conhecer, né? E saber que isso é importante para a nossa vida. E depois que as crianças começam a querer saber sobre isso, tudo fica diferente, né? Porque elas não vão querer só ter conhecimento por aquela plantinha que está ali crescendo e como que ela está crescendo, mas eu vou querer aprender sobre muitas coisas, né, na vida, e vai se tornar daí uma criança, um estudante mais crítico, mais pensante, né? Então, assim, trabalhar com a questão da natureza, para mim, hoje é fundamental em todas as idades, né? Mas o quanto antes nós trabalharmos isso com as crianças,
lá na educação infantil, né, que é a base de tudo, Claro. eu só vejo benefícios. É uma pena, né, quando eu pego crianças que têm medo, receio, mas eu vou me sujar. Ó, me sujei já. Não tem problema, não tem problema, porque isso vai levar essa criança a ser uma criança que consegue se colocar frente aos desafios de uma maneira mais firme, mais segura. Né? Eu não vou ter medo de tocar nessa terra. Eu não vou ter medo de enfrentar esse desafio que a prof está me proporcionando agora. Eu não vou ter medo de ter um erro na escrita. Eu não vou ter medo de ir perguntar alguma coisa. Então vai muito além, né, Ananda? Não é simplesmente eu só querer mexer em algo que eu não conheço ou conhecer algo que eu ainda não sei. É uma coisa que a gente vai levar para a nossa vida. E é isso que a gente quer, enquanto professor, enquanto escola, né? A gente está ali para formar pessoas. E essas pessoas, elas precisam ser capazes de ter essa sensibilidade, né? E essa sensibilidade passa por isso, né? Passa por um cuidado que eu tenho com aquela florzinha, né? E aí eu trago aqui uma cena linda que eu vi domingo. Eu fui visitar um café colonial em Lomba Grande, novo, né? Passando ali em Novo Hamburgo. E eu estava lá dentro, né, numa área verde muito bonita, tinha um lago, né? Então, assim, bem rural era o local. E aí tinha uma família com duas crianças e um menininho, que devia de ter um aninho e pouco. E ele chegou perto de um lugar onde tinha umas florzinhas. E ele chegou perto e eu estava só observando o que ele fez. Ele chegou perto e eu pensei, ele vai arrancar a flor. Ele chegou perto da flor, deu um beijinho na flor e saiu. Aí eu disse pro meu namorado, né? Olha que coisa mais linda. Essa criança, com certeza, é uma criança que foi habituada com a natureza, uma criança que é habituada a respeitar essa natureza, né? Talvez outras crianças que não tiveram oportunidade de, né, na escola ou em casa, mexer em planta, ver uma flor, ver uma formiguinha caminhando até onde ela vai, para onde, né? Iria arrancar essa flor. Mas ele não. Ele chegou e deu um beijinho na flor e saiu, né? Então Essa foi assim, visão ó. de que a natureza pode ser tirada para mim, né? Eu posso ir lá Exatamente. arrancar para que eu possa usar. Né? Exatamente. Para Não que que a eu criança não usufrua. possa, né, em determinado momento pegar, né, aquela flor e brincar, não, mas o ímpeto dele não foi esse. Isso Não. realmente é muito E especial. ele tinha um aninho e pouco, de repente ele realmente nem tá na escola ainda. Mas essa família já traz isso. Ó, a plantinha a gente olha, a gente admira, a gente conhece, mas não precisa tirar ela dali, né? E isso, Ananda, a gente não nasce, não sai da faculdade aprendendo. A gente não sai, infelizmente a gente não sai. Né? Nós, eu digo enquanto pedagogos, não saímos. Né? A gente vai aprendendo com a vida, com as escolas que a gente vai, com o conhecimento, com as anandas que a gente conhece. Então, assim, isso tudo a gente vai agregando na nossa vida. Quantas vezes eu já, há muito tempo, não arranquei uma flor, e achando que isso era maravilhoso, porque eu ia levar para alguém, era um presente. Eu tinha a melhor das intenções, mas eu não via além disso, né? Claro, e aprender também, na verdade, com certeza, né? Há uma exigência que o pedagogo traga isso para a criança, para o ensino fundamental 1 todo e tudo mais. Não há essa oferta, né? É muito pouco, não sei se uma ou duas cadeiras. Quando eu tive dentro de um estágio da pedagogia, era uma cadeira só, elaboração de conceitos em ciências naturais. E só. E aí, assim, aí tu tem todos os animais para trabalhar, todo o ciclo da vida, a teia da vida, tarará, tarará. E é pouco, né? E um Muito. professor poderia estar a par de muito mais coisas, né? Tanto dos animais, de poder oferecer um animal de verdade, determinados animais que a gente consegue levar, falando de educação infantil, né? Que a gente tem os bichos do jardim para levar. Então, são coisas que às vezes a gente nem, né? Não, eu vejo assim que as gurias às vezes têm receio ou nem passa pela cabeça, né?
de que é Exatamente. possível. Esse receio, né? Eu acho que essa é a palavra. É o receio de trabalhar isso porque eu não sei, né? Ou porque eu não tenho um conhecimento grandioso sobre É, isso. E é. às vezes a gente acaba até fazendo besteira, inclusive, né? Besteira no sentido de, vamos, né, manter um bichinho dentro da sala, tá? Mas esse bichinho Por é quanto para tirar tempo? ele. Quanto tempo eu vou Por deixar ele quanto ali, tempo? né? Eu tô Claro, fazendo bem para ele, claro. deixando ele ali. Mas depois, enfim, ele vai morrer. Bom, gente, mas era um ser, né? Um serzinho vivo, né? E que eu usufruí e depois simplesmente larguei ele, né? Então, assim, são pequenas coisas e que a gente planta na vida das crianças lá na educação infantil, enquanto escola, enfim, É que vão fazer verdade, diferença depois, é né? Que vão verdade. fazer diferença. Que Com legal. certeza. Mas essa do menino foi uma experiência muito, assim, muito sublime, assim, né? De ver aquela Imagino. criança não fazendo nada com aquilo ali, né? Eu simplesmente fui lá e dei um beijinho nela. É o tipo de cena Ontem que dá eu vontade de botar num quadro, né? dá vontade de botar num potinho e guardar a cena. Aham. Ontem eu estava andando de bicicleta e eu gosto muito de papagaio, né? Eu sempre gostei muito de cocota, que ela sabe que a gente chamava A de cocota, turrita. Ai, que legal. a turrita. Eu amo de paixão, assim. Hoje eu entendo que não é bom para elas se eu tivesse uma em casa, né? Mas eu amo, sempre amei. Inclusive eu tinha uma quando eu era pequena, minha avó tinha casa e ela ficava numa gaiola não pequena. Ela tinha praticamente era um tamanho de galinheiro assim, inteiro para ela. Ai, que amor. Era menor do que isso, mas era bem alto, assim. Aham. E aí ela já estava até falando quase o meu nome. Ela falava Tata, Tata, Tata. Ai, que amor. E de tanto que a minha avó, né, falava, e, enfim. E eu achava o máximo aquilo. Mas um dia a minha avó abriu, ela sempre abria para botar comida para ela, né, conversar com ela, e um dia ela voou e nunca mais voltou. Mas Tá. eu sempre gostei. E ontem eu estava andando de bicicleta aqui na Ipiranga. E eu ouvi um barulho, e aí uma senhora olhou para cima e eu pensei que eram pássaros. Menina, eram caturritas ou eram papagaios naquela árvore. Uns Tá. dois, três. Lindo, verdinho, com aquele biquinho redondinho. Que lindo. A coisa mais amada. E aí eu fiquei pensando, ai, como eu queria uma, mas eu jamais iria levar elas para dentro de casa, porque não é justo. Olha todo o tamanho da casa dela, né? Olha o tamanho do ambiente que ela tem para andar, Claro, para voar, para fazer o que ela quiser, claro. né? Eu ia privar ela disso só porque eu gosto, Tu né? Como pode ir tu lá, te falou, sentar embaixo da árvore e trocar uma ideia com elas. exatamente, né? Mas não levar ela para o meu, pra satisfazer a minha vontade, Mas que é muda quando essa a gente relação, claro. corta uma flor, né? Quando a gente tira da árvore, é isso. Eu estou Exatamente. satisfazendo uma vontade minha ou de uma pessoa que Exatamente. eu quero, né? Tanto é que eu falo isso para as crianças, né? Quando a gente está na praça e aí eles vão lá, veio um bichinho, e aí eles, vamos matar, né? Algumas crianças às vezes dizem isso, né? Não, gente, deixa o bichinho ali. Vocês estão É, na casa dele. Quando vocês vão na casa de alguém, vocês querem matar a pessoa porque vocês não estão com vontade de ficar ali naquele ambiente, não, né? Vocês estão ali, foram para a casa da pessoa, a gente se porta de uma forma diferente, não é a minha casa, né? Vocês estão na casa deles. Aqui claro. é a casa Fazer deles. esse olhar do outro, né? Desse Aqui é a outro casa ser. deles, então, Exato. exatamente, vocês é que estão dentro da casa deles, É. né? Nessa praça aqui é a casa deles, a árvore é a casa deles, é o ambiente deles. Então a gente tem que deixar eles livres aqui e não ameaçar eles de alguma forma, Assim como as né? plantas, né? Fiquei me lembrando que tu falou da atividade aquela do milho, né? E Isso, assim como as plantas, de lembrar, né, que a planta, se a gente colocou ela para dentro de casa, ela é nossa responsabilidade, porque ela não vai tomar água da chuva, né? Então fazer exatamente. essa, porque a única forma que ela poderia seria essa. Então, se a gente está trazendo ela para dentro, como é que a criança vai se relacionar com aquela planta, né? Exatamente. E tem toda a questão do cuidado, né? O cuidado daí passa por tudo, né? Se eu não tenho cuidado comigo, eu não vou conseguir cuidar do outro e muito menos de uma planta, né? Então, assim, as experiências que eu tive desse momento, dessa proposta do milho, né? Eles levaram para casa e muitos, prof, não deu certo, não deu nada, já é a segunda semana e não deu nada. E daqui a pouco eles me disseram, prof, saiu um brotinho. E aí
né, a família toda ficou encantada. Eu disse, ai, me manda, né? Teve duas famílias apenas, que ficou enorme. Tanto que eles tiveram que daí tirar e colocar num vasinho com terra, porque cresceu muito. Aham. Mas assim, foi raro, né? Mas tudo passa pelo cuidado. Claro, tem toda a questão do ambiente também, que tu já tinhas me falado, da questão da umidade, de ter uma claridade ou não, né? E então, assim, foram cuidados, mas uma família que já não estava mais com esperança que ia brotar algo dali, germinou, né? Tá. Então, parte também da questão da paciência, né? De ter paciência, não é eu que quero que, olha, não aconteceu. Aí eu não vou mais jogar nenhuma expectativa, né? E depois eu posso até passar para ti um vídeo que eu passei na reunião que a gente teve de final de semestre, que para mim fechou muito com essa proposta que eles levaram para casa de cuidar, né? De germinar ou de algo germinar ou não, né? Aham. E falava disso, e aí eu trouxe, claro, na reunião, falando um pouco sobre as crianças, né? Que tem crianças que vão iniciar o ano e que às vezes as famílias vão dizer, poxa, mas o outro já está fazendo isso, o meu filho ainda não faz. Existem plantinhas que às vezes elas vão germinar um pouquinho mais É. rápido e outras não. E a gente não pode desistir delas, assim como a gente não desiste das crianças. Né? Então, foi um paralelo muito legal. Assim, eu não estava procurando nada parecido com isso, Que mas legal. achei um vídeo que falasse disso, que fizesse um paralelo, né? Entre as plantas e a gente podia trazer para o nosso dia a dia, né? De como que algumas crianças florescem, outras têm um caminho um pouquinho mais devagar para acontecer isso. Né? Bem bonita o paralelo. Assim. É, Mas pode não, e a continuar, gente, continua. não, e a gente olha, quando a gente olha dessa forma, né, com esse olhar de que as coisas são diferentes, que as pessoas, as plantas são diferentes e que tudo tem um tempo, quando a gente fala disso e a gente faz, por exemplo, né, o plantio do milho ou da própria alface até ela se desenvolver, há também essa relação do tempo da natureza e o tempo das coisas naturais, que não é que durou, sei lá, que dura meia hora, que dura. É diferente, né? Então, e se aquela planta demorou todo aquele tempo para crescer e eu tô meio sem paciência, por um outro lado, teve alguém que teve paciência para que eu pudesse comer aquilo ali, né? Exatamente. Então também vai acontecendo essa relação, assim, né? Então o tempo da criança ele não é cronológico, exatamente isso. A criança vai ter um outro tempo e é o tempo dela. E a É. gente vai fazendo essas observações, né? E sobre o alimento, eu vejo isso, assim, que tanto com as profs, quanto as crianças e quanto as famílias, depois que acaba sempre reverberando nas famílias, né? Com certeza. Quem é que plantou a minha comida? Quem é que esperou aquilo crescer? Uhum. Quem é que plantou outro quando aquele morreu? Alguém fez isso por mim, né? E aí a gente, de certa forma, vai trazendo esse olhar, né, para todo mundo. Que o Para morango tudo. para colher na bandeja embalado, uma hora ele teve que alguém teve que plantar e colher, né, e Plantar. florir, esperar. Cuidar dele, exatamente. E isso, assim, é muito rico a gente levar isso para dentro da sala, né? Para dentro da escola, Hum, né? Falando isso. antes contigo, com questão falando sobre a horta, né? O quanto eu acho importante que todas as escolas deveriam ter um espacinho desse para a gente poder cuidar, né? Para a gente ver o processo, né? Porque isso vai reverberar lá dentro da sala de aula e dentro de casa também. Hum, É a questão da paciência, que hoje, infelizmente, nós somos muito imediatistas e queremos as coisas, né? Depois da pandemia, com a tecnologia, pior. Mas as nossas crianças, muitas não têm paciência. Paciência para esperar acontecer algo, paciência para ouvir o outro, né? E o quanto a natureza e trabalhar com isso dentro da escola pode nos trazer benefícios para isso também, né? Então, não é simplesmente vamos trabalhar com a natureza porque é importante, porque é um tá lá nos campos de experiência da BNCC, né? Não é isso, é muito além disso, hum, né? É para a vida mesmo. Né? é. Então, assim, trazer isso para dentro da sala de aula pode, né, beneficiar a todos, né? A mim abriu muito meu olhar assim para muitas coisas, né? Hoje, quando eu penso em planejar uma aula, que eu possa levar algo para as crianças que têm um cunho assim com a ciência da natureza,
hoje é muito mais claro, muito mais fácil para mim, né? Porque eu vivi isso, né? Eu tive oportunidade para conhecer, né? E às vezes a gente acaba se limitando, né? E tendo esses receios, porque a gente só vai ter mais vontade, não sei se seria essa palavra, mas a gente vai ter mais inspiração, Estímulo, né? vontade, Se a gente conhece isso, né? Uhum. Ninguém vai É inventar, verdade. pensar num planejamento com algo que não conheça, porque daí eu não domino, eu não tenho segurança, eu não posso passar isso para o meu aluno, É. né? Então, hoje eu vejo assim que o teu trabalho, Ananda, para mim seria fundamental que todas as escolas pudessem ter essa introdução, né? Introdução para os professores, para Uhum. plantar essa sementinha, sabe? Uhum. Dentro de cada uma, e que cada uma pelo menos ficasse, cada um, né? Ficasse pelo menos curioso aí buscar, Isso, né? Buscar mais exatamente. conhecimento sobre isso. Porque realmente ter uma de ti em cada escola era o que eu queria para sempre, né? Ter uma Queria, de ti todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana lá. Mas não tem como. Então, pelo queria. menos levar isso, né? Que a gente possa, enquanto professora, ir buscar isso. Ter vontade de buscar já é É, um grande passo. não, é verdade, é verdade. Que bonitas tuas palavras. Porque eu vejo, assim, eu vejo que quanto mais as profs com quem mais eu convivo, quanto mais sabem, mais vão atrás, mais Claro, mirabolâncias querem fazer, mais querem se desafiar e mais aceitam o fato de não conhecer algumas coisas e ir conhecer com as crianças. Isso é muito exatamente. legal, porque alguma coisa elas já sabem, já têm. Então, eu disse, Uhum. tá, mas isso eu não sei, tudo bem. Mas é preciso, né? Eu sinto isso, assim, sabe? Que quando há um pouquinho, pelo menos, parece que elas se sentem mais seguras. Elas, porque é todo mundo mulher, né? Se É, sentem mais seguras para ir, sabe? Inclusive investigar junto com as crianças. Então, essa investigação faz é parte. essa palavra, sabe, Ananda? As nossas crianças precisam ser mais curiosas, mais investigadoras, Uhum. né? Porque as coisas aparecem muito prontas ali, É, né? É que é, nem tu falou, eu trouxe o milho. A gente botou o milho lá no papelzinho com a água e vamos esperar o que vai acontecer. Mas não é só isso. é. É muito além disso. Teve uma pessoa que teve tempo de esperar esse milho se transformar em milho. E por isso ele está aqui agora na minha mão, Uhum. né? Mas se a gente não instigar isso com os nossos estudantes, eles não vão ter essa curiosidade. É, Porque é muito mais fácil chegar e tu dizer, olha, o milho aconteceu isso, isso e isso, aí ele foi depois do produtor, o produtor levou para não sei aonde, nananã. exato, Acabou a curiosidade da criança, porque tu já exatamente. sanou todas as perguntas, ele não tem mais o que te perguntar, né? E aí aquilo deixa de ser interessante, Interessante, aquilo deixa interessante. de ter, né, esse a mais, assim, que dá para ser descoberto, porque aí envolve a relação, né, da criança com isso que está sendo, né, ou do estudante, enfim, a ser aprendido. Então, e é nítido que o professor possa, porque o professor não tem que, a gente acha, né, que tem que saber tudo e não tem que saber tudo, ninguém Não, nunca vai saber tudo. Essa é a boniteza da coisa, aliás, é né? A gente está verdade. sempre descobrindo e tá tudo bem Tá tudo não bem. saber. E pode descobrir junto com as crianças, né? Exatamente, Então, hoje mesmo exatamente. de tarde fui numa escola e aí decidimos então achar uma aranha para mostrar, porque elas queriam muito estudar aranha, estavam estudando aranha, encontramos uma aranha, botei num pote, fui levar a aranha pequenininha, de canto de parede, sem veneno, Uhum. num potinho, levei para eles. E a prof disse: Não acredito que tu pegou. Claro que peguei, vamos pegar, não tem problema, tu não vai pegar uma aranha venenosa. E é raro ter aranha venenosa. Aranha de jardim, por exemplo, que é venenosa, ela não vai te deixar pegar, tu não vai conseguir pegar, porque ela vai fugir. Aí fomos mostrar para as meninas, e aí elas olharam aquela aranha, a primeira coisa, uma menina, não foi nem a prof, uma menina, que aranha é essa? E eu digo, como assim? Esses nomes que elas já estavam sabendo, né? Que os animais têm Uhum. nomes que não são nome científico, mas ela não usou esse Uhum. termo, né? Ela tem um nome. Aí eu olhei para ela e digo, eu não sei, não sabe? Eu digo, não. É mesmo? Eu digo, não, sabia que são
milhares e milhares de espécies de aranha, a prof não sabe o nome. E a gente não precisa saber o nome, tu pode dar um nome para ela. Posso? Tu pode. Aí, bom, aí já Aí era, né? deu, né? Aí já era. A Aham. pobre da aranha é o nome de rainha, porque ela tem 15 nomes. Ah, querida. Mas é isso, assim, né? Eu olhei para a prof, ela me olhou, tipo, tu não precisa saber o nome. Não vai, eu não sei nome, eu vou saber o nome de 5 aranhas. E tá tudo bem. Se Tudo vocês bem. quiserem investigar, a gente vai para a internet. Mas Aqui, ó, não é o mais importante, né? ela tem pintinhas brancas nas patas, ó, o tronco dela é meio marrom, é uma aranha que estava num canto de parede, mas enfim, que aquilo, né, possa abrir os olhos dela, que ela pode trabalhar muitas coisas, sem saber necessariamente o O nome. nome. É tão Exatamente. pequeno, né, a gente querer saber o É, nome. então, uma coisa que para nós parece muito importante, na verdade não é, né? Não é, Para que eu preciso saber não é. o nome? Não É preciso, tem legal, tantas claro que é outras coisas. legal. Claro que é É. legal. Tem coisas, né? Vai trabalhar os animais nativos, né? Daqui, Ah, da tua cidade, as plantas da escola. Tem coisas que é legal a gente saber o nome para a criança conhecer. Mas tem uhum. coisas que não precisa. Não precisa. Então, É. tem essas, né? A gente E, se permitir, né? e quiçá nós tivéssemos, então, né? Estou eu aqui já imaginando se tivéssemos isso até como entrasse no currículo, sabe, Ananda? Eu acho que ter uma pessoa, como eu te falei, né? A gente acaba tendo um conhecimento geral, não específico, né? Tu vive isso todos os dias, tu estuda isso todos os dias, né? Durmo, acordo, leio, é só o que eu faço. É só o que tu faz. Então, ter uma pessoa, né, que pudesse trabalhar isso dentro das escolas uma vezinha na semana com as crianças seria tão rico e É. seria tão importante, que é, né, um sonho. Mas quem sabe, né, a gente consiga, né, se cada professor conseguisse ir em busca, né, e se interessasse, quem sabe a gente ia ter alguns genéricos de Anandas por aí pelas outras escolas. Então, né, na verdade, o que eu estou fazendo hoje é tentando estar menos em aulas ou em encontros com as crianças de forma sistematizada e muito mais dando um suporte para que essas professoras estejam, sabe, consigam fazer esse crescimento. Não sozinhas, não é nesse sentido de abandonar, mas eu tô aqui, conta comigo e eu vou te ajudar a pegar o que tu quiser. Mas vai, tu sabe? Tu Se pode. empoderar, né? Empoderar essas pessoas É, também a fazerem porque isso. senão, o que eu percebi, né, nessa caminhada, assim, pode ser que aconteça em alguns lugares, em alguns momentos, deixa que a Ananda trabalha. Exatamente. E E é cômodo, muito pequeno passar para 15, 20 minutos na semana comigo. com certeza. Então, é essa virada de chave assim, que eu venho fazendo, venho conseguindo fazer, mas enfim, são coisas assim que os lugares vão olhando, e por isso os cursos. Por isso Com o curso, e certeza. por isso outras formas de fazer, né? Uma formação com uma escola inteira, para poder Uhum. ampliar isso, e como tu disse, fazer chegar em mais lugares, em mais Mais escolas, pessoas, mais exatamente. profs, né? Com Essa é a proposta. certeza. Com certeza. Que legal. Ah, guria, obrigada mesmo, adorei te ouvir. Mas eu Adorei que te te ouvir. agradeço. Eu A que te gente poder se agradeço. conhecer, pelo menos virtualmente. Agora a próxima é um Sim, café. isso, pessoalmente. Muito bem. Vamos? Vamos, Presencial, vamos. as duas. Presencial. E não perdi a esperança ainda de te levar aonde eu estou, né? Um Vamos. dia a gente consegue. Claro Um que dia a sim, gente não, já consegue. te Porque disse. quando a gente descobre, né, essas preciosidades, assim, que nem tu, a gente quer levar, pelo menos eu tenho esse sentimento, né? O Eu que quero é? levar para o máximo de pessoas possíveis, né? O que é Que que dá possam vontade de estar contigo? assim, ó, por que eu quero tanto saber, por que é importante, né, levar esse conhecimento para outras É. pessoas, né? Tu A tem gente quer, essa, desde o início, assim, quando a gente começou a conversar, tu tem essa curiosidade, assim, sabe? sim, Esse perguntar, esse questionar, que eu não tenho sempre, assim, sabe? Então, isso já... Então, dá vontade de estar contigo. Vamos fazer uma querida, parelha. muito obrigada, Nanda, obrigada, foi Obrigada ótima mesmo, a tá? nossa conversa e Muito é uma legal. coisa que a gente tem que investir, né?
Investir para o nosso conhecimento e investir para que mais pessoas possam pensar assim também, né? Exatamente, de poder dedicar esse tempo, né? Esses momentos, assim, né? De ir além, porque vai ajudar, só ajuda. A gente Só acha, às ajuda. vezes, que é mais uma coisa, mas justamente é mais uma coisa que É, agrega, né? Que faz parte daquele teu repertório e tal, né? Então, com certeza. esse é E o sair um pouquinho, né? Sair da caixinha um pouquinho é importante, muito importante. verdade, concordo. Tá? Tá? Um beijo grande. Muito Bom obrigada, descanso, viu? obrigada mais uma vez, tá? Obrigada. Boa semana. Eu que te Seguimos. agradeço. Beijo. Beijão. Tchau, Tchau. tchau.